Na nossa aula de português de hoje, nós veremos verbo de ligação e predicativo do sujeito. O verbo de ligação, gente, diferente do verbo significativo, porque o verbo significativo é aquele verbo que indica a ação, e eu classifico ele em verbo transitivo e verbo intransitivo. O verbo de ligação, ele vai ter como função ligar um atributo, isto é, uma característica, um estado, uma qualidade, ao sujeito. Então, ele não tem a função de ação, ele tem a função de ligar essa característica ao sujeito. Por exemplo, meu caderno está amassado. Quem é o sujeito? Meu caderno. Verbo está. Característica amassado. Prestem atenção, quando eu digo meu caderno está amassado. Esse está indicando uma ação? Não. Quando o verbo ele não indicar uma ação, ele vai ser chamado de verbo de ligação. Ele está ligando, quem é que está amassado? Meu caderno amassado. Então, ele está ligando essa característica ao sujeito caderno. O próximo. O príncipe ficou surpreso. O príncipe ficou surpreso. O verbo ficou. Esse verbo ele não está indicando a ação, e sim o estado que o príncipe estava. Sujeito, o príncipe. A característica desse sujeito, surpreso. Então, o verbo ficou, que é um verbo de ligação, está ligando a característica surpreso ao sujeito, o príncipe. E aí, vocês têm os principais verbos de ligação. Vão ser os verbos que vocês mais vão ver nos exemplos, tá? Que é o verbo ser, o verbo estar, parecer, andar. Cuidado com esse verbo andar, tá? Andar, indicação, né? Se eu falar andar isoladamente, certo? Mas o andar aí, como verbo de ligação, ele vai ter uma outra função, tá? Por exemplo, Joana anda preocupada. Então, esse anda aí, ele tem o sentido do estado em que Joana está, e não como Joana caminha, né? Como Joana anda. Mas eu vou explicar mais adiante. Ficar, continuar, permanecer, viver, virar, tornar-se. O verbo de ligação, gente, ele vai poder expressar um estado permanente, um estado momentâneo, uma mudança de estado, uma continuidade de estado ou um estado aparente. Estado permanente. Ser, viver. Então, Sandra é alegre. Então, quando eu digo que Sandra é alegre, é o jeito permanente de Sandra, é o jeito que Sandra é, certo? Então, o é aí é um verbo de ligação. Estado momentâneo. Você vai utilizar mais os verbos estar, andar, achar-se, encontrar-se. Então, é algo momentâneo que está acontecendo naquele momento. Mamãe está bem. Quem é o verbo? Está, que é um verbo de ligação. Uma mudança de estado. A pessoa estava de um jeito, depois ficou de outro, né? Os verbos mais utilizados. Ficar, viver, tornar-se. Exemplo, Júlia ficou brava. Então, Júlia ficou. Antes, ela estava de um jeito, né? Depois, ela ficou brava. Ficou, verbo de ligação. Continuidade de estado. Isto é, a pessoa está permanecendo do jeito que ela estava anteriormente. Os verbos mais utilizados, continuar, permanecer. Exemplo, Renato continua mal. Então, o verbo continua está dando essa ideia de continuidade de estado, né? Verbo de ligação. Renato permanece mal. Permanece, então, quer indicar que está uma continuidade de estado. Permanece, verbo de ligação. E quando esse verbo de ligação indicar estado aparente, os verbos mais utilizados vai ser parecer. Exemplo, Marta parece melhor. Então, aparentemente, né, a Marta
parece melhor. O verbo de ligação, parece. Vimos o verbo de ligação, que vai ser aquele verbo de transição entre o sujeito e a sua característica, a sua qualidade ou o seu estado. Agora veremos o que é o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é o termo do predicado que tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito. O papel do predicativo do sujeito numa sentença, ele pode ser desempenhado por um adjetivo, por um substantivo, por um numeral, um advérbio ou um pronome. O que eu quero que vocês entendam, que predicativo vai ser aquela característica, certo, do sujeito. Ele vem sempre após o verbo de ligação. Você identificou o verbo de ligação? Quem vem depois dele vai ser o predicativo do sujeito. É uma qualidade? É um estado? Certo? Então, é um predicativo do sujeito. Prestem atenção nos exemplos, ó. A modelo é atraente. Sujeito, a modelo. Verbo de ligação é. Predicativo do sujeito, atraente. Atraente é uma característica lá do sujeito, a modelo. E eu tenho o verbo de ligação é, que está ligando esses dois termos. Próximo exemplo. O sofá está sujo. Quem é o sujeito? O sofá. Verbo de ligação, está. Predicativo do sujeito, sujo. Então, sujo é uma característica do sujeito, sofá. E só uma observaçãozinha aí, lá quando eu falei, né, dos principais verbos de ligação, que eu citei o andar, tá? Então, a classificação do verbo quanto à predicação deve ser feita de acordo com o contexto e não isoladamente. O mesmo verbo ele pode aparecer ora como intransitivo, ora como de ligação. Veja, quando eu digo o jovem anda devagar. Quando eu digo que o jovem anda devagar, o verbo anda aí, ele está dando aquela ideia de ação. É como ele anda, como ele caminha. Quando eu digo o jovem anda preocupado, então esse anda ele já é um verbo de ligação, porque ele está apresentando, expressando um estado do sujeito e não uma ação do sujeito.